Um ex-satanista fala o culto e celebração da Rainha do Céu, Maria Magdalena. O Dia das Mães é uma celebração que homenageia a mãe da família, assim como a maternidade, os laços maternos e a influência das mães na sociedade. É comemorado em vários dias em muitas partes do mundo, mais comumente nos meses de março ou maio. Certamente está ligado às muitas celebrações das mães e da maternidade que ocorreram em todo o mundo ao longo de milhares de anos, como o culto grego a Cibele. Está escrito em Apocalipse 17, 3-4, e o anjo me levou em espírito a um deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava na mão uma taça de ouro cheia de abominações e das impurezas de sua imoralidade sexual. Nesta passagem, a Bíblia está falando sobre uma mulher sentada em uma besta que representa um poder político ou um império. O Senhor estabeleceu a igreja na terra, que é simbolicamente sua esposa. Por outro lado, o diabo estabeleceu esta mulher sentada sobre uma besta para se opor à igreja, a noiva de Cristo. Como filhos de Deus, não devemos ser como aquelas pessoas fora da igreja. Devemos questionar as tradições dos homens. Porque temos que celebrar feriados como Halloween, Páscoa, Natal. Devemos tentar entender a origem desses feriados para evitar a comunhão com os demônios. Hoje estamos dando uma segunda olhada no sempre popular feriado do Dia das Mães. Dizem que estamos comemorando este feriado em homenagem à maternidade e à mulher no mês de maio, que é o mês da mulher. Mas o mês de maio é o mês da mulher? Quando se tornou o mês da mulher e de que mulher se trata? O que é o Dia das Mães? Temos que responder a essas perguntas com a ajuda do Espírito Santo. Eu estava em casa quando o Espírito de Deus começou a falar comigo sobre este feriado. Em primeiro lugar, os costumes e as tradições das nações não são de Deus. O diabo estabeleceu seu sistema que está governando o mundo. Devemos entender que o diabo tomou conta do mundo. Tudo está sob sua influência e manipulação. Os dias das semanas têm nomes de demônios. Até mesmo os planetas do nosso sistema solar têm nomes de demônios e os meses do ano têm nomes de demônios. De fato, o mês de maio, chamado mês de Mariam, é dedicado à deusa Afrodite e ela passou a ser fortemente identificada com a deusa fenícia Astarte. Para os romanos, ela era Vênus e a própria palavra veneração deriva de seu nome latino e denota o ato de adoração. Esta é a mesma mulher que é adorada como a Santa Virgem, a Mãe de Cristo. Ela é adorada em quase todos os países do mundo com nomes diferentes. O diabo reservou o mês de maio para sua adoração, que é chamado de mês de Mariam. Estamos lidando com a Rainha do Céu, Maria Magdalena. O mês de maio é dedicado a esta deusa que também se chama Maio Maios, a deusa romana e filha de Atlas, mãe de Júpiter. Amados, o famoso cantor congolês Franco Luambo compôs e cantou em homenagem à deusa Maia. A maioria das pessoas pensava que ele estava cantando para uma de suas namoradas, mas ele estava cantando para essa deusa demoníaca. O falecido músico Papa Wemba também cantou para esta deusa demoníaca em sua canção Maria Valencia. Quando o mundo celebra o Dia das Mães e o mês da mulher, eles celebram a Mãe de Deus, a Rainha dos Céus. Lembre-se que o diabo reservou todo o mês de maio para ela e que maio significa Maio Maius. Este demônio trabalha com o demônio do mês de maio chamado Marte, que é o deus da guerra. Em nosso país Congo, o presidente nomeou um ramo do Exército Nacional SARM que é Marte, o deus da guerra. O reino do diabo opera de forma codificada e subversiva. Todos esses feriados são de raiz pagã e têm significados. O diabo criou demônios femininos como Reia, Cibele e Afrodite em oposição à igreja, a noiva de Cristo. Amados, não espero o Dia das Mães para homenagear minha esposa. Eu a honro todos os dias e dou presentes a ela o tempo todo. Ao celebrar esse dia do Dia das Mães, você está participando de um culto ou veneração do demônio feminino, a deusa em nome de Maia ou Afrodite, Astarte, Vênus. Devemos entender que o diabo tem acesso a nós através de pactos e alianças e esse feriado pagão chamado Dia das Mães é uma armadilha através da qual nos conectamos como o diabo, apenas comemorando o Dia das Mães que é um feriado pagão em homenagem à deusa Maia ou Maius. Ao celebrar este feriado satânico, você está abrindo portas através das quais sua vida espiritual, como a vida de oração, pode ser afetada. Existem práticas que você mesmo está envolvendo, mas não sabe a implicação dessa prática. Você está ativando forças contra a sua vida apenas celebrando coisas que não entende. Você sofrerá as consequências, mas talvez nunca saiba a origem do seu problema. O diabo não deixou pedra sobre pedra,
Mas você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Estou aqui para alertá-lo sobre os feriados pagãos. Não participe dos costumes e tradições do mundo. Quando você está comemorando este feriado pagão chamado Dia das Mães no mês da mulher, você está participando de um culto ou adoração e celebração à deusa demoníaca Maria Marguela. Eu honro minha esposa todos os dias. Não espero o mês de maio, mês mariano da Maia, para homenagear minha esposa. A rainha do céu é a governante do reino infernal chamado mundo Marion Armstrong, a sede da magia católica romana no mundo de Lúcifer. A rainha do céu foi chamada pelos romanos, Maria Valencia. Ela sempre carrega um filho que é chamado de Jesus na igreja católica, mas na realidade ele é o deus Zeus ou Júpiter, o deus da destruição. O músico congolês Papa Wemba cantou para Maria Valencia porque ela estava lhe dando uma boa voz e Papa Wemba estava oferecendo seus bebês. No mundo árabe, ela é chamada de Aisha. Há um músico argelino chamado Sheikh Caleb que cantou para ela a canção chamada Aisha. Na África, existe um poema que a gente recitava nas escolas primárias que se chama Mulher Africana. Na verdade, aquele poema era uma homenagem a essa divindade feminina. No Brasil, ela se chama Macarena. A Igreja Católica afirma que Maria foi para o céu para se tornar a Rainha do Céu em 15 de agosto, mas naquele dia, a deusa feminina Astarte ou Afrodite fez uma aliança com a Igreja Católica e foi oficialmente elevada como a Rainha do Céu. Antes do genocídio em Ruanda, mais de 93 pessoas afirmaram ter visto a chamada Virgem e seu filho no espaço. A Rainha do Céu Astarte e seu filho Zeus, o deus da destruição, apareceram no espaço daquele país. Quando esta deusa e seu filho aparecerem em seu país, haverá derramamento de sangue porque Zeus causa destruição. Essa deusa é venerada no mês de maio e nesse mês Zeus tentou matar bebês na maternidade. O diabo levantou e estabeleceu esses demônios femininos em oposição à igreja, a noiva de Cristo. Essas divindades femininas estão sempre sentadas em bestas que representam poderes e impérios. O culto à Rainha dos Céus está se espalhando por todo o mundo e nem mesmo os cristãos sabem qual mulher é homenageada no Dia das Mães. O diabo criou muitas divindades femininas que são adoradas nos meses de março e maio como Reia, Afrodite, Cibele. Amado, servi e trabalhei para Lúcifer. Não se deixe enganar por seguir as tendências mundiais. Você deve procurar saber a origem dessas celebrações que são feriados pagãos modernizados, mas essas celebrações são cultos e venerações de demônios. Todos os dias eu celebro o nascimento de Cristo. Não espero o feriado pagão do Natal e todos os dias honro minha esposa. Não preciso esperar o mês mariano de maio dedicado à Rainha do Céu. Continuação quarta parte. As celebrações da Igreja em honra dos anjos caídos. Este satanista está expondo algumas das reuniões e celebrações anuais que acontecem no reino infernal de Lúcifer em homenagem aos anjos caídos. Nos tempos antigos, os humanos adoravam esses anjos caídos como deuses em rituais, sacrifícios humanos, costumes, tradições e nas celebrações dos festivais. Eu sou Guichri estilo Kubica. Eu costumava ser um lutador congolês com o apelido de T-American Wrestler. Pela graça de Deus, sou hoje um evangelista. Eu costumava servir ao diabo, mas hoje sirvo ao Senhor Jesus Cristo. No meu serviço para o mundo satânico chamado Abracadabra, Pandemônio Cósmico, Macrocosmo ou Segundo Planeta como tem muitos nomes, eu era o secretário de Lúcifer. Eu era um lutador. Eu era um marabu, um médico nativo. Eu fazia parte de diferentes seitas. Mas tudo o que posso dizer é que sem Jesus nada somos e nada podemos fazer sem Ele. Crer e ter Jesus é a melhor coisa que acontece ao ser humano. O mundo está um caos total. As pessoas estão afogadas na ignorância e não sabem o que está acontecendo. É doloroso ver pessoas e nações agindo por ignorância. Muito passei e vi muito no reino infernal e com o pouco conhecimento que acumulei, sempre me dói ver o mundo e as massas de pessoas nas nações da terra agindo por ignorância. Estou falando sobre as massas de pessoas que observam práticas, costumes e tradições que são demoníacas e não conseguem perceber as implicações e consequências em suas vidas. Eles estão falhando em entender que a observância de costumes e tradições é igual a adorar demônios. Samonios, o deus honrado no Halloween dia 31 de outubro é comemorado como Halloween. Na verdade, eu estava participando da reunião e convenção global junto com satanistas, demônios, anjos caídos no segundo planeta no pandemônio ou no reino abracadabra de Lúcifer. O objetivo desta reunião no reino cósmico ou pandemônio é a celebração de uma entidade espiritual ou um anjo caído chamado Samonios. Ele é o poder que unifica os mortos e os vivos. Na verdade,
Nessas reuniões anuais, vi líderes proeminentes, as elites mundiais, os nobres, os aristocratas, as famílias reais, os privilegiados e a classe alta da civilização humana. Conheci políticos, líderes empresariais e financeiros, incluindo músicos e grandes personalidades. Eu vi superestrelas, cientistas, pessoas que já morreram, juntando-se a nós, os vivos nesta congregação em homenagem a este anjo caído. Samonius é a antiga divindade que faz a aliança dos vivos com os mortos. A entidade do mal chamada Samonius também é celebrada e homenageada na festa católica do Dia de Todos os Santos. Eles chamam isso de celebração em homenagem a todos os santos, mas na realidade é a festa dos mortos em homenagem a San Aino Samonius. Esses santos não são santos, mas são pessoas mortas. Este Dia de Todos os Santos é sobre reunir os humanos vivos e os mortos para a honra de Samonius. O Samhain caído que é homenageado no dia 31 de outubro no Halloween é a mesma entidade na celebração católica do Dia de Todos os Santos, o unificador dos mortos e dos vivos, com todos os santos que não são santos canonizados, mas todos aqueles que já estão mortos. Não há relação entre os mortos e os vivos. Deus não gostou do fato de Saul ter consultado a bruxa de Endor para invocar o espírito de Samuel. A Bíblia diz em Deuteronômio 18 e 10 a 13, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem adivinho, nem agoureiro, nem agoureiro, bruxa, ou encantador, ou um consultor de espíritos familiares, ou um mago, ou um necromante. Pois todos os que fazem estas coisas são abomináveis ao Senhor, e por causa destas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Existe um calendário anual estabelecido há milhares de anos para festas e celebrações no reino infernal de Lúcifer, que são frequentadas pelas elites e poderosos desta terra. Essas celebrações e reuniões são acompanhadas por sacrifícios humanos e atividades demoníacas aceleradas na terra, pois o sangue humano deve ser derramado na terra em homenagem aos anjos caídos para ser celebrado. Infelizmente, os humanos celebram essas datas na terra sem saber exatamente do que se trata. Mas no mundo macrocósmico de Lúcifer, celebrávamos anualmente os anjos caídos no dia 6 de janeiro no dia do carnaval, o que significa tirar a carne. Esses eventos no reino infernal foram assistidos pelas elites que assistimos na televisão, os nobres e a classe alta da sociedade humana, mas as massas ignorantes das pessoas nas nações, incluindo os chamados cristãos, estão participando da adoração desses deuses antigos celebrando essas festas. Estávamos comemorando o 31 de outubro para Samonius. Sol Invictus, celebração de Natal. Estávamos comemorando o 25 de dezembro para o Sol Invictus. Amados, quero que não sejam ignorantes porque nos reinos infernais de Lúcifer, tínhamos um calendário anual de comemorações e festas. Um deles foi em homenagem a um anjo caído que é um antigo deus chamado Sol Invictus. Estávamos nos reunindo em comemorações todos os anos no dia 25 de dezembro com esse anjo caído chamado Deus Sol, invicto ou invicto em sua homenagem. Sol Invicto, era o Deus Sol oficial do Império Romano posterior e patrono dos soldados. Em 25 de dezembro de 274 DC, o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Os estudiosos discordam sobre se a nova divindade foi uma refundação do antigo culto latino do Sol, um renascimento do culto de Heliogábalo ou completamente novo. O deus foi favorecido pelos imperadores depois de Aureliano e apareceu em suas moedas até a última terça parte do reinado de Constantino e a última inscrição referente ao Sol Invictus data de 387 DC, e havia devotos suficientes no século V para que o cristão teólogo Agostinho achou necessário pregar contra eles. Fonte: Wikipédia. Eu exorto fortemente os cristãos a acordar e não participar de práticas pagãs que os unirão aos demônios e abrirão portas para o reino do inimigo. No reino das trevas, cada departamento e cada celebração ou festival demoníaco é representado por pentagramas e existem rituais, práticas e instrumentos específicos alocados para isso. Um pentagrama é um amuleto usado em evocação mágica, geralmente feito de pergaminho, papel ou metal, no qual é desenhado o símbolo de um espírito ou energia sendo evocado. Muitas vezes é usado em volta do pescoço ou colocado dentro do triângulo de evocação. Símbolos de proteção também podem ser incluídos, sendo incomum a forma de 6 pontas do Sela de Salomão, chamado Pentáculo de Salomão ou Pentângulo de Salomão. Muitas variedades de pentagramas podem ser encontradas nos grimórios da magia salomônica,
Eles também são usados em algumas tradições mágicas neopagãs, como a Wicca, ao lado de outras ferramentas mágicas. Quero lembrar que a árvore de Natal é um pentagrama do Sol Invictus, o Deus Sol. Lembro-me depois de oferecer a Lúcifer muitos sacrifícios humanos. Como ele estava satisfeito comigo, tivemos que viajar até a sua residência no Mar Vermelho. Percebi que enquanto estávamos voando no hiperespaço ao redor do território do Mar Vermelho, observei muitas luzes vermelhas piscando nas casas das pessoas. Isso é significativo para os cristãos e suas casas, porque se houver itens ou propriedades do diabo em sua vida ou em sua casa, eles darão a ele o direito legal de implantar demônios em sua casa ou em sua vida. Cada propriedade do diabo em sua casa e sua vida sempre piscará com luz vermelha no reino espiritual, e quando os demônios virem esses flashes vermelhos, eles saberão que tem legalidade para operar em sua casa porque suas propriedades estão em sua casa ou em sua vida. Naquela noite, enquanto eu voava com Lúcifer ao redor do Mar Vermelho, notei que muitas casas estavam iluminadas por causa das árvores de Natal nelas. Essas árvores de Natal eram pentagramas para o Sol Invictus e as propriedades do reino infernal das trevas. Propriedades do reino das trevas podem ser coisas pornográficas em seu computador, itens contendo demônios, árvores de Natal. Os cristãos devem limpar suas casas dos itens do diabo porque abrem as portas e portais para os demônios. Quero que saibam que esses períodos relacionados a feriados pagãos e reuniões no reino infernal de Lúcifer são caracterizados por sacrifícios humanos e morte, seja Halloween, Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa, porque esses anjos caídos sempre exigem sangue humano. Tudo ou todo o movimento do diabo é sempre sobre derramamento de sangue humano, e tudo que um satanista faz sempre tem propósitos de sacrifícios humanos, porque tudo no reino de Lúcifer é baseado em sacrifícios humanos. O Natal não é o nascimento de Jesus, mas é a celebração do renascimento do Deus Sol, e todos os presentes que os humanos oferecem uns aos outros no Natal é para a honra do Sol Invictus. A celebração do Natal é uma porta de entrada para os demônios entrarem e controlarem a vida de quem a celebra. Jeremias 10:1-5 Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos assusteis com os sinais do céu, pois os pagãos estão consternados com eles. Porque os costumes do povo são vãos, porque se corta do bosque uma árvore, obra das mãos do artífice, com o machado. Eles o enfeitam com prata e com ouro, eles o prendem com pregos e com martelos, para que não se mova. Eles são eretos como a palmeira, mas não falam, eles precisam ser suportados porque não podem ir. Não tenha medo deles, porque não podem fazer o mal, nem tampouco está neles fazer o bem. O doloroso é que pastores ignorantes vão colocar aquela árvore de Natal na igreja. Como resultado, os crentes comerão alimentos sacrificados aos ídolos. Vou aconselhá-lo a não dizer Feliz Natal, pois esta é a veneração do Deus Sol. Lupercus ou Pan, Carnaval em honra dos anjos caídos amados. Hoje existem cristãos que frequentam carnavais. Deixe-me dizer a você, como um ex-satanista, o reino infernal é todo sobre celebração, festival, carnavais e reuniões. Há um carnaval após o outro no reino de Lúcifer, e eles são acompanhados de práticas sexuais como orgias e bebedeiras em homenagem aos anjos caídos. O que é doloroso é ver as massas nas nações participando de costumes e práticas que desconhecem, porque se trata de se entregar a práticas sexuais e embriaguez. A palavra carnaval significa Deus a carne e vem das palavras latinas carnis carne, e vale a Deus. O propósito dos carnavais na Terra é levar os humanos a se entregarem aos prazeres da carne antes que a quaresma comece, um período de 40 dias de abnegação. Nos tempos antigos, os humanos celebravam um festival de fertilidade que dava as boas-vindas à chegada da primavera, época de renovação da vida. Os romanos chamavam esse festival pagão de Lupercalia em homenagem a Lupercus, o deus romano da fertilidade. Lupercalia era uma orgia bêbada de folia realizada todo mês de fevereiro em Roma, após a qual os participantes jejuavam por 40 dias. Curiosamente, semelhante às celebrações modernas, os romanos usavam máscaras, vestiam-se com fantasias e satisfaziam todos os seus desejos carnais ao se entregarem aos deuses Baco, demônio do vinho, e Vênus, demônio do erotismo. As máscaras e trajes foram usados como disfarces para permitir liberdades sexuais normalmente não permitidas quando os indivíduos se envolvem em bacanal, a ocasião de embriaguez e tumultuada em homenagem a Baco. A palavra bacanal ainda está associada às celebrações do carnaval até hoje. Como pagãos convertidos ao catolicismo, não quiseram abrir mão dessa celebração popular. Os líderes da igreja decidiram cristianizar este festival.
Assim, o carnaval foi criado como um momento de folia imediatamente anterior ao jejum pagão de 40 dias, que a igreja renomeou como Quaresma. Durante o carnaval, os participantes entregavam-se à loucura e a todos os aspectos de prazer permitidos, incluindo gula, embriaguez e fornicação. Estar Afrodite honrada na Páscoa. O próprio nome Páscoa não é cristão, mas pagão. O nome Páscoa vem de Ostero Eostre, a deusa anglo-saxônica da primavera, para quem um festival de primavera era realizado anualmente. É desta festa pagã que surgiram alguns dos nossos costumes pascais. Na Babilônia, a deusa da primavera era chamada de Ishtar. Ela foi identificada com o planeta Vênus, que, por nascer antes do Sol e se pôr depois dele, parece amar a luz. Isso significa que Vênus ama o deus Sol. Na Fenícia, ela se tornou Astarte. Na Grécia, Eostre, relacionado à palavra grega eus, amanhecer, e na Alemanha, Ostara. Isso vem da palavra alemã Ost, ou leste, que é a direção do amanhecer. Como vimos, muitos nomes são intercambiáveis para a mais conhecida Páscoa. Os pagãos geralmente usam muitos nomes diferentes para o mesmo deus ou deusa. Nimrod, a figura da Bíblia que construiu a cidade da Babilônia, GN 10:8-10, é um exemplo. Ele era adorado como Saturno, Vulcano, Cronos, Baal, Thamus, Moloque e outros, mas sempre foi o mesmo Deus. O fogo ou Deus Sol universalmente adorado em quase todas as culturas antigas. A deusa Páscoa não foi diferente. Ela era uma deusa com muitos nomes, a deusa da fertilidade, adorada na primavera, quando toda a vida estava sendo renovada. Juno, a rainha dos deuses, era honrada em Saint Valentino, dia dos namorados, como Halloween, está enraizado nas festas pagãs. Ele remonta aos ruidosos festivais romanos anuais, onde os homens se despiam, agarravam os chicotes de pele de cabra ou de cachorro e espancavam jovens donzelas na esperança de aumentar sua fertilidade. A celebração pagã anual, chamada Lupercalia, era realizada todos os anos em 15 de fevereiro e permaneceu muito popular até o século VDC, pelo menos 150 anos depois de Constantino tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Na véspera da Lupercalia, 14 de fevereiro, foi celebrado um feriado em homenagem a Juno, rainha dos deuses e padroeira do casamento. Como parte da comemoração, aconteceu uma loteria do amor, na qual os solteiros da cidade tiraram de uma jarra o nome de uma jovem donzela e fizeram par com ela durante toda a festa. Os novos casais costumavam ser parceiros sexuais pelo resto do ano. À medida que a Igreja Católica ganhava influência em Roma, o costume pagão de encontrar uma companheira sexual por sorteio foi revogado. Apesar da proibição, o feriado de meados de fevereiro em homenagem a São Valentim ainda era usado pelos homens romanos para buscar o afeto das mulheres. Nasceu uma tradição de os homens enviarem mensagens manuscritas de carinho aos entes queridos contendo o nome de São Valentim. Aceite Jesus, faça hoje uma aliança com ele,